da presença dos militares na política brasileira. Especificamente hoje vamos tratar da questão do movimento civil-militar que levou à destituição do presidente eleito João Goulart e a substituição deste governo por uma junta militar e depois por um governo formado por presidentes militares. Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que me desculpassem porque eu cometi 2 erros no vídeo anterior. O primeiro, ao me referir ao movimento que levou à proclamação da República, foi em 1889 e não 1989, como referi no vídeo anterior. Foi um lapso, né? E também, né, eu me referi aos estudantes como alunos, né? Estudante é quem estuda, então quem estuda merece ser referenciado desta forma, enquanto que aluno é aquele que não tem luz, precisa de luz, né? E nós precisamos corrigir esses vícios de linguagem. Dito isto, é importante nós retornarmos àquele período que antecedeu, então, a esse movimento militar de 1964. O mundo vivia na Guerra Fria, a disputa pela hegemonia no planeta entre o capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América e seus aliados europeus, basicamente, e o socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os seus países socialistas também da Europa, né? Esses 2 países, basicamente, procuravam influenciar em todos os lugares do mundo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos possíveis, e eles acabavam, de uma forma ou de outra, interferindo. E o Brasil, por ser o principal país da América do Sul, evidentemente que chamava a atenção tanto dos Estados Unidos como dos soviéticos, pela capacidade que o Brasil tem de produzir riquezas, principalmente riquezas de base, para a indústria de base, como os minérios, também na questão da produção e do grande potencial de produção agropecuária. Evidentemente que o Brasil não podia passar despercebido. E a partir da experiência de Cuba, que os Estados Unidos teve muito negativa, os Estados Unidos passaram então a usar mão de ferro em toda a América Latina. E o Brasil entrou nessa linha, então. Os Estados Unidos passaram a acompanhar a política brasileira de uma forma muito, muito de perto. Em 1960, foi uma década muito conturbada no mundo. Foi quando surgiu o rock, surgiu os movimentos hippies, ou seja, os grandes movimentos de contestação no mundo capitalista, de contestação da ordem estabelecida. Os jovens saíram pelo mundo, eram extremamente rebeldes, né? Então essa história de que as pessoas usam drogas, usam isso é culpa disso, daquilo, na verdade foi esse grande movimento de contestação da década de 60 que trouxe para a sociedade ocidental o consumo de droga, a contestação, os movimentos de rock, esses movimentos de rua, enfim, fez com que se mudasse muitos aspectos da sociedade, principalmente da juventude ocidental. No caso do Brasil, especificamente, essa questão da Guerra Fria não passou despercebida. E as camadas populares no Brasil acabaram se organizando em movimentos sociais muito fortes, né? Movimentos pela reforma agrária, movimentos pela reforma urbana, movimentos aí pela melhoria das condições sociais do trabalho, melhores salários. E isso fez com que houvesse uma grande mobilização das massas trabalhadoras no Brasil. Mobilização das massas trabalhadoras num contexto de Guerra Fria, evidentemente, que chamou a atenção das elites brasileiras, que temendo que o governo João Goulart levasse à implantação do socialismo no Brasil, aliaram-se aos setores conservadores, extremamente conservadores do Brasil, aliaram-se à Igreja Católica na sua elite, né, os bispos, arcebispos, enfim, porque a Igreja Católica é uma instituição extremamente conservadora, e também aos setores do Exército, principalmente o Exército brasileiro vinha, desde a Segunda Guerra Mundial, preparando os seus oficiais nos Estados Unidos. Então, evidentemente que ideologicamente, eles vêm trabalhados, né, para o Exército brasileiro com esses ideais de supremacia dos Estados Unidos na sociedade ocidental. Esse é o grande aspecto. Quando o militar diz eu defendo o Brasil acima de tudo, não é bem assim, né? Eles têm uma ideologia que defendem, acima de tudo, o sistema e o modo de pensar ocidental. Então, acima do Brasil está esse pensamento que é majoritário no Exército brasileiro.
senão os militares não teriam feito o que fizeram depois de tomar o poder no Brasil. Mas feito isso, ou seja, esse movimento todo que levou então à destituição do Jânio Quadros, acusado evidentemente de corrupção, de envolvimento com o socialismo internacional, embora é bom que se saiba, o João Goulart era um latifundiário, né, tinha fazendas no Brasil, no Uruguai, ou seja, ele não era um comunista nem um socialista, ele era um democrata, né, que estava sendo levado aí por esses movimentos sociais, né, que queriam as mudanças na estrutura social brasileira. Quando os militares chegaram ao poder, eles tornaram o Brasil um país extremamente difícil de se viver para aquelas pessoas que tinham algum tipo de consciência política, ou aquelas pessoas que gostavam de se expressar, de se manifestar, de defender opiniões. E para essas pessoas, o regime militar foi extremamente relevante, tanto para o aspecto positivo como negativo. Para as demais camadas da sociedade, que não fosse a classe trabalhadora urbana e a classe média estudada, vamos dizer assim, no Brasil, o regime militar foi indiferente. Por isso que as pessoas dizem, o regime militar foi bom, não tem nada contra, enfim, não acontecia nada. É verdade, não acontecia nada porque o regime militar não fez nada para essas pessoas. Não ajudou em nada, não construiu absolutamente nada. Essa sensação de que era melhor é aquela sensação de que hoje você se lembra da tunda que o pai te deu lá quando você era piá, porque naquele tempo você apanhava, né, de vara, de chinelo, enfim, e você achar que aquilo era bom, você ri disso. Mas quando você levou aquela tunda, você riu? Claro que não. É que o nosso pensamento vai fazendo com que aquelas coisas ruins com o tempo vão amenizando e você vai absorvendo isso. Você imagina se aquelas coisas ruins ficassem sempre como ruins na tua vida. Tu não conseguiria viver. Então, o nosso próprio modo de pensar, o nosso próprio cérebro vai construindo paliativos para essas coisas ruins que teve. Então, a sociedade vai entendendo que aquilo era bom, quando na verdade, na prática, não era tão bom assim. Então não mudou nada, não melhorou absolutamente nada. A inflação, que era de 50%, foi a 100% no regime militar e não parou mais. O Brasil, na verdade, o regime militar teve um pequeno momento de crescimento econômico, isso foi importante para os militares, na década de 70, quando o Brasil passou a construir transamazônicas, passou a construir grandes ferrovias, passou a construir algumas empresas estatais, ou seja, os militares construíram estatal para tudo que foi lado. Não foram 100, 200, foram milhares de empresas no Brasil, do ponto de vista do Estado brasileiro. E isso acabou fazendo com que o país, depois que essas empresas não se consolidaram na sociedade brasileira, viraram grandes sucatões por aí, as rodovias como a Transamazônica não foi acabada até hoje, ferrovias inconclusas até hoje, são heranças do nosso regime militar que tivemos aqui. Mas a principal herança do regime militar foi o grande endividamento externo. Ou seja, para fazer essas obras no Brasil, que melhorou, evidentemente, a condição de emprego, mas que principalmente gerou um grande êxito rural, porque as pessoas passaram a ir trabalhar nessas empresas, nas grandes hidrelétricas, nas grandes siderúrgicas, nas grandes obras de construção, as pessoas deixaram o campo para fazer isso. Então, houve uma grande mudança, na verdade, da população brasileira de rural para urbana no regime militar. E esse aspecto é importante a gente ter claro, porque passado esse momento da década de 70, onde o Brasil apresentou um crescimento rápido, depois disso, o Brasil começou a ter que pagar a dívida, começou a ter dificuldades de financiar. E o Brasil passou a se comprometer e a comprometer a sua economia junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. E passou a ter que construir no Brasil políticas extremamente restritivas, principalmente na questão da gestão. E restritivo na questão da gestão significa o quê? Alguém tem que pagar a conta. E na sociedade brasileira, que historicamente paga a conta, é a classe trabalhadora brasileira e a classe média brasileira. Não tem como fugir disso. Ou seja, quem não produz não paga a conta. Quem paga a conta é quem produz. E a grande produção no Brasil é feita pela classe trabalhadora e pela classe média brasileira de forma ampla e geral. Ou seja, pagar a conta, pagar o endividamento externo se tornou uma coisa impossível para a época. A dívida externa brasileira era considerada impagável. E foi uma das coisas que levou, inclusive, os militares a começar a trabalhar lá no final da década de 70 já para devolver
para devolver aí o poder aos civis. Os militares não queriam mais o poder no final da década de 70, porque lá em 1979, 80, 81, 82 ali, não queriam mais. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo gerir. A inflação tinha dobrado, o endividamento externo era fantástico, havia uma grande crise econômica do petróleo, ou seja, o Brasil não estava conseguindo ter uma balança comercial positiva, ou seja, o endividamento externo era cada vez maior, e não tiveram alternativa a não ser devolver o poder para a sociedade civil brasileira, resguardando, através da lei da anistia, né, resguardando-se de todos os atos que cometeram abusivos aí no período da ditadura. Houve, evidentemente, atos, né, dos contra-revolucionários, ou seja, dos movimentos de esquerda que tentaram derrubar os militares, que por sua vez derrubaram um presidente eleito. Então, quem está certo nessa história é muito discutível, mas de qualquer forma, os atos do Estado contra o cidadão foram muito mais agressivos, foram muito mais violentos e resultaram em muito mais danos à sociedade do que qualquer outro ato contra-revolucionário. Isso também é um aspecto inegável. E para concluir essa questão do regime militar, então, o que nos foi legado ao regime militar, na verdade, na prática, endividamento externo, má gestão do dinheiro público, um grande número de empresas estatais quebradas, sem função nenhuma na sociedade, um Estado extremamente difícil de administrar, porque estava cheio de autarquias e empresas, umas permanecem até hoje, que não têm uma função social na sociedade. Isso também tem que ser dito. Tem empresas que eram criadas e que não tinham função nenhuma e que acabaram sendo apenas cabides de emprego, onde os políticos indicavam seus afiliados. Isso também gerou um grande custo para a sociedade. Então, inflação alta, dívida externa impagável e um salário miserável. O salário mínimo no final do governo militar era inferior a $70. E esse legado do regime militar persistiu durante o governo do presidente Sarney e também durante o governo do presidente Itamar Franco. Não tinha, a inflação era extremamente absurda, porque o Brasil não conseguia fazer com que a sua balança comercial se equilibrasse. Balança comercial desequilibrada, ou seja, desfavorável ao governo brasileiro, significava inflação. O Brasil tinha que produzir moeda para repor esse déficit entre o que comprava e o que vendia. E precisava produzir também para poder pagar as suas contas. Ou seja, produzir moeda significa desvalorizar a própria moeda. Esse é, com certeza, um dos grandes legados do regime militar. E essa ideia de que naquele tempo havia mais segurança também é muito relativo. Nós tínhamos muito, muito menos favelas, nós tínhamos muito menos lugares onde as pessoas viviam em situação de subhumanidade, em situação de abandono pelo poder público. E, evidentemente, que já durante no final do regime militar, as gangues, os grupos, né, como o Comando Vermelho, falando da questão das drogas, outras organizações, surgiram nessas favelas ainda durante o regime militar. E não houve um combate do regime militar a essa questão das drogas em absoluto. Por quê? Porque a questão dessa coisa, que por exemplo, no caso das drogas, que se usa como um grande discurso para a segurança pública, na verdade, ela veio lá do movimento de liberalização das drogas, veio lá do movimento hippie de 60, e entrou pelo Brasil, pegou a juventude e foi embora. E essas coisas não se combatem com arma, com polícia. Na verdade, quanto mais arma e mais polícia, mais os bandidos se armam, e mais se defendem, e mais violência existe. Nós temos que trabalhar com um processo de educação. E do ponto de vista do processo educacional, os militares então foram um desastre para o país. Eles adotaram aqui no Brasil o sistema educacional rejeitado pelos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos se criou um grande projeto de educação nacional para o país e a população dos Estados Unidos rejeitou. Porque nos Estados Unidos, cada comunidade, cada estado, cada região tem a forma de organizar a sua educação de acordo com a sua população. E essa ideia de um plano nacional de educação não funcionou. Aqui no Brasil também as populações se organizavam, se educavam, construíam o seu processo educacional também de uma forma alternativa, de uma forma comunitária, de uma forma localizada. E o governo militar brasileiro resolveu criar um sistema único para o Brasil.
destruiu os valores locais, destruiu as riquezas locais, as referências locais da educação foram relegadas a um segundo, a um terceiro plano, em nome de uma educação massiva e, segundo eles, uma educação que traria uma revolução na educação. Essa revolução não aconteceu, a educação foi para trás e, de fato, concretamente, o Brasil perdeu. Perdeu na instrução dos seus alunos e perdeu também no processo de educação, porque os pais foram se desligando da realidade. E ao se desligar da realidade, se desligaram também da educação que os pais devem dar para os filhos em suas próprias casas. Querem o regime militar de volta, é um direito seu, mas eu tenho o direito de dizer que os militares não são bons gestores, não são bons administradores. Eles foram feitos para defender o país, para enfrentar momentos onde a sociedade passa por convulsões sociais, para defender as instituições do país. Mas para governar o país, nós precisamos de pessoas educadas para isso.